Caros ouvintes, caros leitores e quem vai ver esta entrevista, hoje Mercados Africanos tem o prazer de ir até ao Brasil e estamos com o presidente da Câmara do Comércio Afro-Brasileira, Rui Mucage, que se vai apresentar. Gostaria só de lembrar que não é por acaso que esta entrevista acontece. Creio que todos nós, ligados ao continente africano, mas também ligados às grandes questões globais, conhecemos os laços que unem a África ao Brasil, não só pela história, chamemos-lhe história, mas também, e sobretudo, cada vez mais por questões económicas, comerciais e financeiras. É, portanto, neste contexto que temos o grande prazer de entrevistar hoje Rui Mucage, presidente da Câmara do Comércio Afro-Brasileira, e tendo em conta que nós somos vistos, lidos, não só no Brasil, não só nos PALOP, mas também nos Estados Unidos, no Reino Unido, em França, no Luxemburgo, vamos pedir então ao presidente Rui Mucage que se apresente para aqueles que ainda não o conhecem. Ok, Tomás, muito obrigado mais uma vez por a oportunidade de estarmos junto a mercados africanos conversando sobre um tema que nos é muito caro, que nos é muito precioso, que é o continente africano e as relações, sobretudo do Brasil, com os países africanos. Como já foi apresentado, eu estou presidindo a Câmara de Comércio Afro-Brasileira desde o ano de 2014. Entretanto, eu iniciei minha atividade em 2008, tive o privilégio de conhecer o fundador da AfroChamber e, através de um trabalho que nós realizamos inicialmente como consultor, estive como consultor da AfroChamber, posteriormente fui diretor financeiro da instituição e, atualmente, então, desde 2014, já no segundo mandato, né, estou desempenhando a função de presidente. Uma responsabilidade muito grande, mas também, igualmente, um prazer de falar do nosso continente. E nós gostaríamos de mostrar uma África diferente, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E quem nos segue hoje, né, nas redes sociais também tem visto que nós temos sempre dado algumas informações que são importantes através dos nossos infográficos. Então, é um prazer estar contigo aqui e um prazer também falar com toda a audiência de mercados africanos. Muito obrigado, presidente. É um prazer e é precisamente esse também o nosso objetivo. Uma das outras razões pela qual nós também estamos consigo é precisamente essa nossa preocupação, esse nosso objetivo de darmos uma perspectiva sobre a África atual, na qual, sim, há problemas, há questões e muitas têm a ser resolvidas, mas é também um continente de grande inovação, de grandes investimentos, com uma população extremamente jovem e um continente de grandes oportunidades. A minha primeira pergunta seria, Presidente, que nos conte um pouco a história da Câmara de Comércio Afro-Brasileira, como nasceu, quais foram os grandes marcos e qual é a realidade do dia de hoje do trabalho que tem feito a Câmara em relação a estreitar as relações comerciais e outras entre a África e o Brasil. Então, Tomás, e toda a audiência, a AfroChamber ela foi fundada em 1972. Portanto, no próximo ano de 2022, nós estaremos fazendo 50 anos de existência. E tem alguns marcos que são muito interessantes que vale a pena aqui destacar, né? Desde a sua fundação em 1972, nós então promovemos a primeira missão comercial do Brasil para os países africanos em 1973. Então, até então, o Brasil não tinha feito movimentos muito interessantes em relação ao continente africano. E a partir de 1973, então, promovemos a primeira missão. Nós também destacamos que, a partir dos anos 80, nós começamos a promover missões diplomáticas e, através dessas missões, também a geração de um conteúdo direcionado ao continente africano, que foi a revista AfroChamber News. E a revista, então, ela circulava, né, nas embaixadas africanas aqui no Brasil e também nas embaixadas do Brasil nos países do continente africano.
Alguns outros marcos muito interessantes foi que, em 1990, nós começamos muito forte um dos trabalhos que a AfroChamber até hoje desempenha, que é a emissão dos certificados de origem. Então, essa emissão para os destinos africanos também foi fortalecida a partir dos anos 90. E a partir de 2008, que foi o ano em que eu estive já mais envolvido com a AfroChamber, então nós começamos a pensar uma abordagem maior do Brasil, ou das empresas brasileiras ao continente africano. Então, nós começamos a trabalhar muito forte já a partir de 2013 com a criação de um setor de inteligência comercial, onde nós não ficamos apenas só na emissão dos certificados, que é a parte, digamos, final de um processo de importação, mas sim também em mostrar, através de gráficos, através de pesquisas, através de dados, principalmente, quais as oportunidades que efetivamente existem no mercado africano. Então, nós, a partir de 2014, também, junto com o setor de inteligência, que aí não só os dados, começamos a promover também as viagens ao continente africano, né, que são as viagens através das chamadas, naquele tempo, de missões empresariais, e hoje nós chamamos de African Business Trip, uma viagem de negócios. E a partir de 2014, então, nós fizemos essas missões empresariais, e em 2015 nós também investimos muito forte na reinauguração do nosso espaço, hoje conhecido como Espaço AfroChamber, que fica no centro histórico da cidade de São Paulo, né, um espaço que, quando você entra, você se sente num continente, né? Nós procuramos dar uma identidade visual a esse espaço, e um local para o qual nós convidamos todos que tiverem a oportunidade de passar pela cidade de São Paulo, visitarem o nosso espaço AfroChamber. E, a partir de 2016, começamos a trabalhar novamente muitos dos memorandos de entendimento que nós temos com câmaras de comércio nas mais diversas regiões africanas. E, a partir de 2017, tivemos o grande privilégio, né, de sediar o consulado honorário da Etiópia em São Paulo. Foi um passo muito interessante, porque a Etiópia, como conhecido, é um mercado muito interessante para o Brasil, mas até anteriormente a isso também trabalhamos a possibilidade de termos um consulado da Nigéria, e o processo natural era que esses consulados honorários, né, tratassem de negócios, sobretudo entre o Brasil e os países africanos. Nós também temos uma data muito marcante, que a partir de 2018, também começamos as representações em termos regionais aqui no Brasil. Então, essas representações estão nas mais diversas regiões do Brasil, e a representação, digamos, o nosso QG, ele encontra-se em São Paulo. A partir de 2019, começamos a trabalhar forte o rebranding da marca, porque o branding, né, a marca, ela fala, né, e essa marca nova que a AfroChamber desenvolveu com uma agência do Brasil, ela demonstra um pouco daquilo que é o nosso trabalho que nós temos feito em ter uma África unida, uma África com todas as suas características, e uma África em toda a sua cor. E a partir de 2021, né, considerados os anos aí que tivemos uma certa inatividade em termos de viagens, em termos de realização também de negócios, em que o mundo esteve mais preocupado com o tema da Covid, né, nós também desenvolvemos essas plataformas virtuais, né, a presença através de webinars, através de matchmaking com importadores e exportadores, porque os negócios, a despeito de toda a questão de pandemia, eles não pararam e não devem parar. Então, é assim que funciona, né, dentro da AfroChamber, né, é uma associação, né, e cada associado é um membro da instituição. E nós temos hoje uma diretoria executiva, então, composta por 8 cargos, né, que são membros, são associados da Câmara, conhecimento técnico com relações com a África, e, fora isso, um conselho consultivo também, com 3 posições que temos como associados, e também temos representantes diplomáticos africanos. Então, em termos gerais, é isso que é a AfroChamber, esses são os fatos marcantes, e muito obrigado, sempre um prazer. Um processo muito interessante e rico, né? E, sobretudo, um processo que tem vindo a crescer em termos de trazer mais empresas para a África, desenvolver mais
missões empresariais, viagens de negócios. E quantos membros é que vocês têm na Câmara? Então, como falei de uma forma breve na pergunta anterior, Tomás, cada associado, na realidade, cada pessoa, cada empresa que é tomadora do nosso serviço é um membro associado. Somos uma instituição sem fins lucrativos, então o serviço ele só pode ser desempenhado entre os associados. Então, vendo com esta visão, nós hoje temos algo em torno de mais de 3.000 membros e parceiros da Câmara Afro-Brasileira. Excelente, quer dizer que a Câmara tem, digamos, uma rede que praticamente tocará todo o Brasil. E então, uma pergunta que me parece importante. O Presidente referiu-se a viagens de negócios, missões empresariais. Qual é o interesse, na verdade, como se diz aqui na Inglaterra, qual é o apetite que têm os investidores, as empresas brasileiras, pelo mercado africano ou pelos mercados africanos, tendo em conta que há vários mercados? Quais são os setores, na verdade, em que as empresas brasileiras, os investidores, estão mais interessados? E como é que esse apetite tem vindo a crescer? Olha, a gente fala de um apetite, mas o que a gente sente de fato, Tomás, é uma falta desse apetite. E essa falta, na realidade, ela é derivada por uma falta de conhecimento, né? Sobretudo no meio empresarial brasileiro a respeito do que é o continente africano. Por isso que o trabalho que nós temos feito, né, de informação acerca do continente tem sido muito interessante para as empresas, para que as empresas entendam, né, qual de fato o potencial que existe. Por outro lado, né, nós sempre convidamos, né, que essas empresas também se façam presentes no mercado. Então, depois de uma viagem, né, de negócios como a que recentemente realizamos, inclusive, faz 2 dias que eu cheguei da Guiné Equatorial, né, passando também pela Etiópia. Esses empresários que foram conosco nessa viagem de negócios conseguem ter um pouco de uma visão e, na realidade, ter, então, um apetite real. E esse apetite se resume em praticamente tudo está para ser feito no continente africano, e o Brasil tem essa possibilidade de atender a todas as demandas que existem no mercado africano. Começando aí pelo setor de alimentos, né, que é um setor preponderante, que o Brasil é muito forte, é um grande produtor de alimentos, passando pelo setor de máquinas e equipamentos, que têm sido também exportadas, sobretudo do Brasil, e junto com essas máquinas e equipamentos, nós entendemos também que tem uma questão que é a questão da assistência técnica, né, e da formação. Então, são componentes que também são muito interessantes nessa relação entre o Brasil e que, naturalmente, deveriam surtir, digamos, um efeito aí de interesse maior no empresariado brasileiro em relação ao continente africano. E, por fim, soluções, né, simples, soluções financeiras também estão dentro desse processo, onde nós vemos um continente, a África, que demanda também por uma série de investimentos, mas que não tem hoje ainda muito bem formado como buscar, como ser mais atrativo para investimentos. E eu acho que é algo também que o Brasil pode e as empresas brasileiras podem colaborar. Completamente de acordo. Eu acho que, na verdade, se referiu a algo muito importante. Para que se tenha apetite é preciso conhecer o menu, é preciso saber o que está disponível. Portanto, eu acho que a vossa estratégia é isso, não é? É preciso divulgar, fazer conhecer o que está existente para efetivamente que haja esse tal apetite. Referiu-se à última missão, dizendo que acaba de chegar há 2 dias da Etiópia e da Guiné Equatorial. Como forma de exemplo, como é que correu essa missão? Estiveram nos 2 países? Foi só a um dos países? Como é que foi a missão? Quais foram os resultados? Qual foi o interesse? Olha, foi excelente, a missão foi muito boa, num tempo que é um tempo muito complicado, né? Como nós sabemos, estamos ainda com um processo de pandemia, então é uma missão que foi coberta com todos os protocolos que são necessários, né, de segurança, que hoje são adotados nos aeroportos do mundo como um todo.
é o que podemos ver também na Guiné Equatorial, que era o nosso destino, ou que foi o nosso destino final, né? A Etiópia, ela entrou no programa posteriormente, que nós tivemos que fazer uma escala em Addis Abeba, mas essa escala durou aí 3 dias. Então, como Câmara de Comércio, como focados em negócio, também abordamos aquele mercado. Mas o foco foi, de fato, na Guiné Equatorial, que é um país pequeno, mas é um país que tem todas as aberturas e com o qual nós temos um relacionamento já de longa data, né, junto ao governo do país e junto também ao setor privado. E nos foi solicitado, como uma Câmara de Comércio que representa os interesses do Brasil em relação ao continente africano, a preparação de um projeto, né, que a Afrochamber já começou a trabalhar nele, de soluções que possam ser entregues ao governo da Guiné Equatorial, né? Então, isso foi naturalmente com o apoio também do governo. Nós passeamos pelo país como um todo. O país ele é constituído por 2 partes, uma parte continental, que é a parte que chamamos de Bata, e a parte insular, que é Malabo, onde está atualmente a capital do país, e podemos ali ver mais oportunidades nas quais o Brasil pode cooperar. E a recepção, como sempre, muito boa. Inclusive, fomos recebidos pelo presidente da Guiné Equatorial, que é um grande entusiasta do Brasil e que espera, assim como muitos dos outros líderes africanos também, a ampliação dessa cooperação entre o Brasil e a Guiné Equatorial. E pela passagem da Etiópia foi muito interessante, porque, como sabes, Tomás, a Etiópia está passando por uma situação muito complicada. Entretanto, diferente daquilo que se noticia nos meios de comunicação, nós não tivemos uma influência direta, né, dessa situação, né? Nós fomos recebidos pelo embaixador do Brasil na Etiópia, que tem também uma série de demandas, né, de empresas etíopes que estão precisando desse contato com as empresas brasileiras. Então, de uma forma geral, foi bastante positivo esses 3 dias na Etiópia e os 7 dias na Guiné Equatorial. Excelente. E diga uma coisa, exemplos concretos das empresas brasileiras que participaram, qual foi a reação? Já percebemos que da parte do governo da Guiné Equatorial a recepção foi excelente, ao mais alto nível. E qual foi a reação das empresas brasileiras que participaram? Gostaram? Há possibilidades de negócio? Naturalmente, essa é uma boa pergunta até para quem sabe, uma próxima entrevista, onde a gente poderia entrevistar um dos Claro, com participantes, mas certeza. de uma forma geral, as aberturas são as maiores. Nós vemos ainda algumas deficiências naquilo que são a questão de pagamentos, né? Isso aí não falo só do caso específico da Guiné Equatorial, mas de uma grande parte dos países africanos, mas que a engenharia financeira tem sido feita de uma forma muito interessante para países da Europa e para países também, o próprio Estados Unidos, que faz investimentos e acaba tendo os seus lucros nesses mercados africanos. Então, por parte das empresas brasileiras, também seria interessante que buscasse essa forma de ter essa engenharia, né, financeira para que mais negócios pudessem acontecer. No caso específico dos que participaram, né, são negócios que já foram iniciados, então seja da parte privada, seja da parte pública também, e que seguramente eles vão evoluir e nós saímos de lá com perspectivas muito boas de realização de negócios. Diga uma coisa, na sua opinião e na opinião da Câmara de Comércio Afro-Brasileira, o que é necessário fazer, seja a nível empresarial ou institucional, para incrementar investimentos e transações e negócios entre o Brasil e a África? Eu acho que nesse caso ele é muito interessante a gente destacar que a parte dos investidores, ela precisa ter um olhar diferenciado para o continente. E esse olhar que nós promovemos um pouco pela informação que nós temos aqui a respeito de cada um dos mercados africanos. Nem todos eles estarão, digamos, com a saúde financeira
100%. Então, é importante que se tenha essa informação, e eu sei que essa informação também tem sido veiculada de uma forma muito interessante pelos mercados africanos. Então, né, essas informações são iniciais. Por parte dos africanos, também existe um trabalho a ser feito e que precisa ser, de alguma forma, demonstrado para quem são os investidores ou quem são os parceiros comerciais com os quais o continente, né, os países do continente querem ter negócios, que é transformar as ideias em projetos. Então, a gente vê muitas ideias, né, quando a gente visita, e a gente recebe, né, como fizemos, por exemplo, na Guiné Equatorial, um fórum de negócios, onde os pequenos, médios empresários, também as empresas de grande porte, aparecem com a gente com muitas ideias, mas poucos projetos. A segunda questão é apresentar, então, as garantias para os investidores, né? E a terceira parte é a regularização dos seus negócios. Então, eles estarem rodando também para buscar investimentos internos. Então, esse é o cenário, né, de investimentos que existem, né? A África, né, assim como o Brasil, busca investimento exterior, mas precisa corrigir um pouco desses gaps que estão em abertos. Claro, completamente de acordo. Fala-se do mercado africano, mas é evidente que não há mercado africano, há vários e muitos mercados africanos. Há mercados a diferentes níveis de regulamentação, de institucionalização, de arquitetura de investimentos, arquiteturas financeiras. E daí vem a minha próxima pergunta, que é de saber, na sua percepção, na sua experiência, na realidade do que vocês vivem na Câmara de Comércio Afro-Brasileira, quais são os países ou as sub-regiões em África em que, na verdade, seja pelo o desenvolvimento de mecanismos financeiros, de mecanismos de regulamentação, de mecanismos de proteção do investimento, quais são os países, os mercados que na vossa percepção são esses mercados em que o Brasil, as empresas brasileiras investiriam? Falamos da África do Norte, falamos da Nigéria, falamos do Quénia, falamos dos PALOP pela questão de língua, falamos da África do Sul. Como é um pouco a sua visão sobre isso? Olha, Tomás, na realidade, justamente alguns desses que você citou são os mercados que, de uma forma mais imediata, as empresas brasileiras buscam, né? Buscam, de uma forma geral, mercados que são grandes, que são interessantes. Então, o mercado da Nigéria, naturalmente, é um desses mercados. O mercado da África do Sul também é muito interessante, porque é um país bastante desenvolvido e com um nível de governança muito interessante, mas temos outros casos também de outras regiões e outros países que têm uma governança muito semelhante à que é vista na África do Sul, né? E nós vemos que, de fato, o Brasil, sobretudo, iniciou muito forte a sua visão, o seu approach com os mercados africanos através da CPLP, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por uma questão do idioma, e Angola entra sempre nesses números. Durante muito tempo, o Brasil teve uma relação com Angola em termos de investimentos, em termos de negócios muito grande, mas nós já vemos algumas mudanças, né, para mercados como o Quênia, o leste africano, de um modo geral, também a parte central africana ali, destacando Camarões, pronto, a África do Norte, né, que a gente sabe que o Egito é um grande parceiro também do Brasil, e aí temos países também como Marrocos, a própria Tunísia, os países árabes de um modo geral, que são interessantes também em termos de relações com o Brasil. Então, nós conseguimos ver hoje uma visão mais ampliada do Brasil em relação aos destinos africanos, que anteriormente se limitavam aos países de língua portuguesa e, pronto, mais alguns países de língua inglesa, mas que tivessem expressão. Então, eu entendo que está aumentando isso e nós estamos aqui para dar um suporte também para as empresas, para esse olhar mais ampliado ao continente africano. Ótimo. Diga uma coisa, eu entendo que a Câmara, a vossa clientela é efetivamente o setor privado, são as empresas, mas nesse processo do que se referiu, de analisar, de ver o tipo de investimentos, as montagens,
as arquiteturas financeiras, o interesse dos investidores. Os bancos, o setor bancário, o setor financeiro, incluindo bancos de desenvolvimento no Brasil, têm interesse no mercado africano, acompanham o potencial interesse de negociar das empresas, fazem esse acompanhamento ou ainda não estamos nesse patamar? Olha, o que acontece muito, né, nós como uma Câmara de Comércio, né, o nosso trabalho principal, né, é de fato o aproximar compradores e vendedores, né, importadores e exportadores. Nessa linha de investimento, naturalmente, o Brasil tem um banco que é o Banco de Desenvolvimento, o BNDES, que apoia, né, e dá suporte para as empresas brasileiras, né? A África, por outro lado, tem um banco African Continental, o, o Banco, né, de Desenvolvimento, exatamente o BAD, né, Banco Africano de Desenvolvimento, que também dá apoio, né, à maior parte dos países africanos, né, sobretudo em termos de projetos. E, naturalmente, aí você tem uma série, né, de investimentos, tem uma série de bancos que são regionais, né, comerciais, e os bancos também que cada país detém. E aí estão, na realidade, os investimentos que poderiam ser feitos, né? Nós, institucionalmente, não temos um acesso direto a esse número, a esse volume de investimentos, porque as empresas brasileiras, sobretudo, elas são muito fechadas em relação àquilo que eles fazem em termos de investimento. Mas nós sabemos, né, naturalmente, que há esse investimento, e que existe possibilidade, poderia ser maior, né, porque existe mais disponibilidade de investimento, mas como já falamos até na resposta anterior, faltam projetos que sejam credíveis, né, projetos que deem retorno, porque um banco, ele não é um facilitador só de liberar os valores, ele também é um agente que, através desse processo, ele ganha. Então, faz parte do core business deles. E, naturalmente, nós entendemos que isso pode ser maior em relação ao Brasil e aos países africanos. É evidente que é um ponto muito importante, porque na nossa experiência, na verdade, a questão da qualidade dos projetos, a capacidade de passar de ideias fantásticas a projetos bancáveis, continua a ser uma das debilidades em geral, porque há muita coisa positiva, mas continua a ser uma das debilidades do setor empresarial africano. Mas referimos há pouco ao BAD, ao Banco Africano de Desenvolvimento, e há outras instituições, como o Afrexim Bank, o Banco Africano de Importações e Exportações, que tem a sede no Cairo, a Agência de Garantia de Investimentos, há, na verdade, instituições africanas orientadas para apoiar e investir e também orientadas para apoiar as empresas africanas que se queiram expandir. Precisamente a minha pergunta é o seguinte: no sentido África-Brasil, qual é o interesse, qual é a capacidade, a motivação das empresas, de bancos africanos de também investirem no Brasil, de virem ao Brasil e procurarem negócios? Como é que é este outro lado da moeda ou da medalha, digamos? Olha, nós temos tido bastante conversas com os diversos setores e, sobretudo, com as câmaras de comércio correspondentes nos países africanos. E tem sido sempre colocada essa situação, inclusive, de bancos, né, comerciais africanos que precisam também de um suporte das instituições similares aqui no Brasil, para que possam tornar mais acessível, né, digamos, o crédito a eles concedidos pelos bancos de desenvolvimento, né? Então, estou falando aí dos bancos comerciais, buscando créditos que já estão disponíveis nos bancos de desenvolvimento, mas que, de fato, não têm ocorrido. E olhar, né, de África em relação ao Brasil, né, eu sempre gosto de usar uma analogia, né, que é muito forte na nossa cultura africana, de que o africano ele reconhece o Brasil como o irmão mais velho que deu certo. E na nossa cultura africana, o irmão mais velho é quem toma conta da família, é quem dá o suporte, quem ajuda os irmãos mais novos. Então, é essa visão que a África tem em relação ao Brasil. Então, nós esperamos, né, como africanos, né, em relação às empresas brasileiras também, uma melhor parceria no sentido diversos setores como exportação de produtos e serviços, né,
os serviços bancários estão aí também. A parte de transferência de tecnologia, já tivemos casos onde foram exportados bens, sobretudo produtos para alguns países africanos, em que a gente não sabia o que fazer efetivamente para que aqueles produtos fossem adaptados, fossem usados da melhor forma possível. A parte de organização industrial, então nós temos hoje o Africa Continental Free Trade Area, que é um grande pacto aí africano para um desenvolvimento maior e também maior transação entre os países africanos. A parte de distribuição, então aí as infraestruturas são necessárias, né? A parte de marketing, né, é algo que nós esperamos também como africanos do Brasil, porque muitos dos produtos que nós temos no continente, por ter uma demanda muito alta e uma baixa procura, o pessoal não pensa muito em fazer o marketing. O pós-venda, né, daquilo que nos é vendido, né, através do Brasil. E, por fim, até, eu acho que é muito interessante, um processo que tem crescido muito no mundo, e no Brasil não tem sido diferente, mas o processo de startups que vieram para baixar custos operacionais e tornar mais acessível os produtos. Então, de um modo geral, são esses avanços que o Brasil já tem, que nós esperamos que também existam, que nós temos como contrapartida, ou nós esperamos do Brasil, né, em relação aos mercados africanos. Presidente, referiu-se à zona de comércio livre continental africana que começou a funcionar no dia 1 de janeiro deste ano, 2021. Na verdade, a minha pergunta sobre isso é a seguinte: acredita que essa zona, que efetivamente está nos seus primórdios, há muito trabalho para fazer, mas que já existe, que está operacional, terá um impacto positivo no crescimento, no reforço, no volume das transações comerciais entre a África e o Brasil? E também será que o Brasil poderá servir como trampolim, porta de entrada de África para o continente latino-americano, por exemplo, mercados como o Mercosul? Como é que vê essa ponte que poderá ser a zona de comércio livre continental africano? Olha, perfeito. Eu acho que é mais uma oportunidade que se abre para o Brasil, para as empresas brasileiras e para o mundo como um todo. Estamos falando num processo onde a África quer industrializar mais, quer comercializar, quer fortalecer o comércio intra-africano. Então, e para isso ele precisa criar indústrias. E para criar indústrias precisa de projetos. Então, são passos nos quais o Brasil pode cooperar de uma forma muito intensa, não só como demandante de produtos, serviços, a parte de formação também, que é muito necessária para o nosso continente, mas também de ser justamente o que o Brasil já é hoje, né, sobretudo na América do Sul, um grande parceiro também para conectar, né, com os demais países da América Latina, que têm realidades muito similares ao continente africano e que, no passado, já houve um grande esforço no sentido de ter esta comunicação maior sul-sul para diminuição de igualdades. Então, numa visão intercontinental, seria muito interessante que esse acordo também fosse visto como tendo esse impacto sobretudo para as empresas africanas e para as demandas africanas. Então, eu acredito sim que o Brasil se beneficia, a África se beneficia desse acordo, mas o fato é que esse acordo é para fortalecer cada vez mais o continente como tal. Olha, muito obrigado. Da minha parte, estas seriam as perguntas. No entanto, antes de terminarmos, se tiver alguma mensagem especial para os empresários que vão ver esta sua entrevista, os investidores, temos muitos leitores que acompanham de perto os avanços, as inovações no setor da arquitetura financeira, sobretudo a arquitetura financeira digital em África. Se tiver alguma mensagem que queira deixar em relação à Câmara, em relação às potencialidades empresariais entre o Brasil e a África, esta é a oportunidade. Ok, Tomás. Primeiro, gostaria de agradecer, né, aos mercados africanos, né, por esta parceria que está sendo construída entre a Afrochamber
e mercados africanos, estamos muito direcionados naquilo que nós gostaríamos de apresentar em relação aos mercados, né, africanos como tal, que são mercados muito interessantes, que a Europa está lá, os Estados Unidos está, a Ásia está lá, e por que não, né, a América do Sul através do Brasil. E falar também que é muito importante para que isso dê certo, se apresentar ao mercado, né, conhecer as pessoas, né, manter um relacionamento com elas, porque é disso que se trata quando fala assim em África, né? E tem alguns mitos que existem em relação ao mercado aos mercados, né, de África que nós gostaríamos de desmistificar, né? Que a abordagem em África é muito diferente daquilo que é o mercado como um tal, como um tudo, como um todo, né? De modo geral, os mercados globais, né? Nós estamos muito focados na comunicação, no relacionamento. Então, as mensagens de WhatsApp, por incrível que pareça, é algo que cresce muito, né? A questão das mensagens, até para os empresários também, né? E a fidelidade, né, dos africanos em relação à marca é muito grande, né? Nós convidamos a todos, então, que usem, né, a nossa expertise, né? Com estaremos fazendo 50 anos, o próximo ano, né, usar essa expertise para que possa fazer essa abordagem, porque é muito melhor quando a gente aborda o mercado com conhecimento de causa que já foi acumulada aqui na nossa instituição, e é muito diferente, né? Podemos perguntar aí para pessoas que já participaram de processos, sobretudo de viagens empresariais com a Afrochamba, que é muito diferente, é atenuado esse impacto de chegar no continente sem saber, e nós entendemos que o matchmaking faz uma diferença. E nós temos trabalhado muito forte nisso e trabalhado cada vez mais também no fortalecimento de parcerias, como essa parceria que temos com a mercados africanos. Nós entendemos que com todos esses ingredientes, né, que nós colocamos à disposição, né, na cesta básica, digamos, de investimento das empresas brasileiras e não só das empresas globais, é tempo de África e esse é o momento para as empresas brasileiras, para as empresas globais estarem presentes nesse mercado que não para de crescer. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Em relação à nossa parceria, sabem que podem contar com mercados africanos. Os nossos objetivos são os mesmos, de desmistificar e de dar a conhecer o que há de bom, de positivo e as oportunidades enormes, imensas de negócios no continente africano. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço e até a próxima. Um abraço.